crise econômica mundial também afeta o Brasil. Mas aqui, os efeitos são diferentes daqueles verificados nos países da Europa e nos Estados Unidos. A diversificação dos parceiros comerciais com nações da África e da Ásia, a estratégia de manter reservas em moedas estrangeiras, tais como o dólar, e o preço favorável dos produtos brasileiros no exterior são os responsáveis por efeitos moderados da crise no Brasil. Capitalista e globalizado, qualquer economia nacional está sujeita aos efeitos da crise financeira. Mas nem todos sentem da mesma forma a recessão econômica. Na atual conjuntura, países como Brasil, China e Índia passam pela crise de uma forma diferente. O Multiponto de hoje vai abordar a crise financeira global, mas com um olhar voltado para o nosso país. O fato é que a economia brasileira está numa situação muito mais forte do que ela esteve no passado. Então, eu acho que nem todas as economias estão sendo atingidas da mesma forma e nem todas irão ter o mesmo ritmo de recuperação. O Brasil está hoje numa situação entre as economias com uma melhor capacidade para sair antes da crise. Então, isso é diferente de outros momentos. A crise, ela não é, como toda crise cíclica do capitalismo, ela não é transitória, ela não é uma crise de um mês, as crises têm ciclos, esse ciclo não será curto, né? E a postura que nós estamos tendo hoje do governo federal é de tratar a crise como se ela fosse passageira, circunstancial e um pouco empurrar com a barriga algumas definições que terão que ser tomadas mais cedo ou mais tarde. O fato do Brasil hoje estar numa situação mais sólida depende em parte de políticas que foram implementadas ao longo dos vários governos, mas depende também, eu diria que até com mais intensidade, de uma conjuntura muito favorável que a economia mundial viveu ali entre 2002 e 2007, começo de 2008. A economia mundial cresceu muito, ela cresceu com uma demanda muito forte, particularmente da China, por matérias-primas, então o preço dos alimentos, da soja, por exemplo, subiu, que é um produto que nós exportamos, é um produto importante para a economia brasileira. Minério de ferro é outro produto. Então, tudo aquilo que tem a ver com energia, com matérias-primas, esses produtos e o preço desses produtos, né, experimentaram nesse período um processo muito benéfico. Do ponto de vista do governo, houve e isso eu acho muito interessante, uma política externa engatada numa política de promoção de exportações para diversificar mercados. Isso, até no passado recente, era objeto de críticas. Vamos... Né, Por que nos importarmos com a África, com a Ásia? Por que não enfatizarmos os Estados Unidos? Eu acho que houve uma sensibilidade importante para a mudança da ordem internacional, que se reflete na política externa e de promoção de comércio exterior, apostando num mundo mais plural. Acho que essa aposta foi correta. Esse sistema ele não está alicerçado, não está alavancado em hipoteca de subprime, em ativos de risco, como o sistema financeiro norte-americano tinha e como o sistema europeu financeiro também tinha. Então, nesse particular, eu diria que as economias latino-americanas, em especial a economia brasileira hoje em dia, elas não têm tantas dificuldades sob a ótica financeira como poderiam e teriam caso essa crise se manifestasse nos anos 90. O Brasil experimentou ali nos anos 90 situações deficitárias, então nós gastávamos mais com o mundo, com importações, com pagamento de juros, etc., do que nós tínhamos capacidade de gerar divisas. Então, essa conjuntura internacional que foi muito favorável e que ali atrás também essa conjuntura ajuda a explicar parte da crise de hoje, ela ajudou o Brasil a melhorar a sua situação externa. Então, diferentemente de outros momentos, o Brasil não precisa correr no FMI nesse momento para tomar dinheiro emprestado. Hoje em dia a gente tem um problema de desaquecimento da economia e capaz que tenhamos até uma recessão em 2009 em função de um cenário internacional que é desfavorável à dinâmica da economia brasileira. Mas a obrigação do governo é dizer que vai tudo bem. E se ele disser que vai tudo mal, aí a força que o governo tem é enorme. Para melhorar, nem tanto, mas para piorar é muito grande. Aí os empresários desanimam mesmo, aí cortam investimento, aí quem tem aplicações nas bolsas brasileiras vão fugir,
aí as empresas cortam planos, aí é pior. Não é? Então, de certa maneira, é uma mistura de ignorância com conservadorismo para ver se as coisas não pioram. Há algumas políticas aqui internas que permitem que o mercado interno brasileiro, né, tenha uma capacidade de ajudar a economia nesse momento em que a demanda externa vai ser fraca. Então, o aumento real de salário mínimo, que no período recente tem sido uma política, uma estratégia, os programas de redistribuição de renda à Bolsa Família, que começaram ainda no governo anterior e foram fortalecidos, não é? Então, medidas neste sentido que redistribuem renda, que fortalecem o poder aquisitivo do mercado interno, são medidas que nesse momento estão nos ajudando. O crescimento recente da economia brasileira era do mercado interno. Então, assim, o efeito da crise foi principalmente pelo sistema financeiro, que enxugou o crédito interno. Mais ainda, quer dizer, uma parte do financiamento da economia brasileira era feita no exterior. As grandes empresas brasileiras se financiavam com bancos internacionais porque a taxa de juro no exterior é muito menor que a brasileira. Como os bancos internacionais estão todos com dificuldades terríveis, eles deixaram de financiar clientes no exterior e até nos Estados Unidos, na Europa. Então essas empresas, as grandes empresas brasileiras, enxugaram toda a capacidade de crédito dos bancos brasileiros e deixaram as pequenas e médias empresas com muita dificuldade porque elas não têm acesso a crédito. Eu acho que o governo respondeu bem na medida em que mobilizou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal e o BNDES para suprirem essa deficiência de crédito, ampliando a sua oferta de crédito para as pequenas e médias empresas brasileiras, que foram as mais afetadas pela escassez do crédito.